Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. E depois de Deus? Ninguém como Maria. Bom, hoje a leitura vai ser do livro da Sabedoria, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Capítulo 14, versículo 12 ao 21. Aqui é a Bíblia dela. Capítulo 14. Isso. 852. A grande é 1145. A pequena é 852. 14. Versículo 12 a 21. Amém ou misericórdia? Amém. Todo mundo encontrou? Misericórdia. 852. A da pequenininha é 852. Amém? Leitura do livro da Sabedoria. A ideia de fazer ídolos foi o começo da prostituição. A invenção deles levou as pessoas a se afundarem no pecado. Os ídolos não existiram desde o começo do mundo, nem continuarão a existir para sempre. Foi por causa da vaidade dos seres humanos que os ídolos entraram no mundo. Por isso, Deus já resolveu fazê-los desaparecer logo. Certa vez, um pai ficou desconsolado quando seu filho morreu de repente. Então, fez uma imagem da criança morta. Aí, aquilo que tinha sido a representação de uma criança morta passou a ser um Deus, que era temido. E o pai criou para a família ritos secretos e cerimônias religiosas. Com o passar do tempo, esses costumes pagãos foram ficando cada vez mais fortes e acabaram virando lei. Em obediência aos reis, imagens foram adoradas. Os que moravam longe de um rei e não podiam prestar homenagens a ele em pessoa, imaginaram como era o jeito dele e fizeram uma imagem dele, que poderia homenagear. E assim, por serem dedicados, bajularam aquele que estava ausente, como se estivesse presente. A ambição do artesão fez espalhar esse culto, mesmo no meio daqueles que não conheciam esse rei, querendo talvez agradar ao rei. Com muito feito, o artesão fez com que a imagem ficasse mais bonita do que o próprio rei. E o povo, encantado com a beleza do trabalho dele, passou a tratar o rei como se ele merecesse ser adorado. O mesmo homem que já pouco tinha respeitado como se fosse apenas um ser humano. Tudo isso se tornou uma armadilha para as pessoas, pois, dominadas pela desgraça ou pelo poder de um rei, deram a objetos feitos de pedra ou de madeira o nome que é de Deus e de mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje veio falar sobre a idolatria, né? Incrível. E é interessante notar que por que veio logo falar hoje sobre a idolatria, né? Muita gente tem dificuldade em entender principalmente a parte da igreja, não é? Porque para a maioria das pessoas de fora da igreja, o que eles julgam? Que nós, católicos, somos idólatras de imagem, não é verdade? E muitas pessoas não sabem nem o porquê temos imagem dentro da própria igreja. Então, isso cria o quê? Você não consegue defender sua fé, as pessoas atacam e assim você vai o quê? Vai colocando isso na cabeça sem tirar essa dúvida e acaba o quê? Indo para outras igrejas, outras denominações. Sem o quê? Saber verdadeiramente por que as imagens, não é? O porquê. E é interessante notar que como a palavra vem falando, não é? Principalmente que
aqui ele vem o quê? Comparando, né? A ideia de fazer ídolos. Ele disse ídolos, não imagens. Mas o problema não é ter imagens. Pelo contrário, é você fazer de uma imagem um Deus. Tipo, dizer que a imagem está no lugar de Deus. Que o Deus, que é acima, que está nas alturas, não existe. E sim aquela imagem que está ali. Esse é o problema, não é? E a idolatria não vem de hoje, não é? A gente sabe que vem desde o Antigo Testamento, passando por várias e várias coisas. E as próprias pessoas que começaram a fazer imagens porque não conheciam a Deus verdadeiramente, não é? Porque não tinha, tipo, você fica se imaginando, que Deus é esse, não é? Que você não pode ver, você não pode tocar. E aqui vem dizendo o quê? Que não é para fazer assim, ídolos. Aí é tanto que a passagem do bezerro de ouro, né? Começaram a adorar e tal. É um ídolo, porque eles tiraram o lugar de Deus. Não é? Eu também trouxe o catecismo para que sanasse essa dúvida sobre a idolatria. Não é? E também vou falar sobre as imagens sacras, que é o que temos dentro da igreja. Deixa de ser imagem sacra se verdadeiramente chegarmos e dizer que essa imagem aqui, Nossa Senhora é Deus, é uma deusa. Aí sim, a gente está dizendo que ela é maior que Deus. E é interessante notar que o que eu disse antes de começar a leitura, não é? Quem como Deus? Não tem ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém. Então a gente não pode dizer que Nossa Senhora, porque muitas pessoas de fora dizem que Nossa Senhora, para nós, é uma deusa, eles acham que Nossa Senhora é maior que Deus. Diz isso porque não conhece verdadeiramente a nossa fé. Mas a gente diz, quem como Deus? Ninguém como Deus. E depois de Deus? Aí sim a gente diz, Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, sim, ela é bem-aventurada. Ela teve a honra de ter em seu ventre o Criador do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela foi aqui, teve a glória de estar presente nesses três. Ser glorificada por Deus. Por isso que a gente diz, e depois de Deus, ninguém como Maria. E depois de Maria a gente vai dizer o quê? Ninguém como São José, ninguém como os outros santos. E às vezes a gente diz, tudo bem, a gente tem uma imagem de Jesus Cristo, a gente tem uma imagem da Virgem Maria. Aí quando chega nos santos, não quero ter imagem de santo não. Se for Santo Antônio, São José, ainda tem muita gente que ainda diz que quer, né? Mas que for outro tipo de santo, né? São Francisco de Assis, entre outros. Então, eu vim logo, né, para o catecismo. Que o numeral, né, falando sobre a idolatria, é do 2112, né, 2112 ao 2114. Vem dizer o seguinte: o primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades que não o único. A Escritura lembra constantemente esta rejeição a ídolos, ouro e prata, obras das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vão tornar as pessoas vãs. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. O que quer dizer que é contra a fé mesmo. Porque você está colocando ela no lugar de Deus. Então você não está acreditando em Deus. Então significa que você não está tendo fé. Né? E fé vai além do que você vê. Não é verdade? Se você vê uma imagem e diz que tem fé, você não está dizendo que tem fé. Porque vai além. Mas o interessante é que nós, quando colocamos as imagens na igreja, sempre estamos olhando a imagem e pedindo intercessão, né? Que vem a intercessão dos santos. E quando pedimos a intercessão, não significa que o santo está propriamente ali, mas é porque ele nos lembra o santo, entendeu? As características do santo. Então você vai logo imaginar como o santo é, né? Tipo, como pessoa. Então, isso ajuda a termos uma intimidade maior com Deus. Não significa que o santo é Deus. Bom, eu não vou ler tudo, certo? E vou logo pular para esse daqui, numeral 2114. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra
causa de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. O idólatra é aquele que fere qualquer coisa que não seja Deus, sua indestrutível noção de Deus. Já vem dizer que se você está ferindo a Deus é porque você já não tem nem noção de quem é Deus, você não tem uma experiência com Deus. Isso já lhe torna uma pessoa que começa a julgar idólatras as outras pessoas sem conhecer. Por isso que é interessante que devemos verdadeiramente, cada um de nós, ter uma experiência com Deus, para saber verdadeiramente quem é Ele. Porque é interessante que não é nós que vamos a Deus, é Deus que vem até nós. Ele curva-se até nós, porque Ele é grandioso, não é? E vamos também notar, eu falei sobre idolatria, agora vamos entender o porquê da idolatria e a diferença da idolatria para imagens sacras, que são ícones na Igreja Católica. Que está no numeral, certo? 1159, que vem falar até 1162. As santas imagens. A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e compreensível e incompreensível. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, Deus, que não tem o corpo nem aparência, não podia, em absoluto, ser representado por uma imagem. Mas agora, que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Como o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Significa que a partir que Jesus Cristo chegou ao mundo, Ele se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez verdadeiramente homem. Sim, podemos fazer imagens. Mas não significa que a imagem ali é Deus. Pelo contrário, ali é uma representação. Tem que colocar isso na cabeça. Se quebrar, quebrou. Não significa que nosso Deus quebrou, que Ele é muito maior. Graças a Deus. Isso sim que é o significado da imagem. Certo? Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. Também são as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significam Cristo que é glorificado neles. Manifestam tamanha nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. Que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Por meio de seus ícones, revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos, também recapitulados em Cristo. Significa o quê? Porque as imagens da Santa Mãe de Deus e dos santos. Quando a gente sabe, por que vamos assim entender, por que são santos? Porque eles viveram o quê? Em santidade. Sim, mas além do mais, eles seguiram a Cristo. Então, foi por meio deles que Cristo foi glorificado. Quer dizer, que Cristo transpareceu nele, né? Que as pessoas viram verdadeiramente que eles seguiam a Cristo. Por isso que se considera santo. E por isso também que são feitas as imagens. Não significa que o santo está ali, né? Não significa que se quebrar, vai quebrar e pronto. Você coloca outro no lugar, manda abençoar. Isso sim. Mas a gente tem que entender esse significado. Que os santos estão ali porque eles foram glorificados. Eles foram imagem de Cristo. Do mesmo jeito que Cristo veio ao mundo por meio da Virgem Maria, não é? Que se mostrou face, como nós seres humanos, fizemos imagens. E da mesma forma que ele passou fazendo milagres, prodígios, assim os santos também faziam, né? Faziam porque eles não estão aqui, estão no céu, graças a Deus, né? E estão intercedendo por nós. Então, é isso que eu venho passar assim hoje pra vocês. Que se alguém chegar a vocês e dizer idólatras, que vocês são adoradores de imagem, não ligue pra isso não. Mostre pra eles que nós não somos adoradores de imagem. E muitas vezes
O que que tem? Às vezes nós mesmos tiramos, não é por conta de imagem não, tiramos o lugar de Deus com pequenas coisas. Não significa que uma imagem vai tirar o lugar de Deus, não. Mas às vezes colocamos outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Aí cometemos o pecado de idolatria. Como a passagem que vem dizer desse homem que perdeu o filho, que a dor foi tão grande que ele resolveu fazer uma imagem. Mas ele ainda não se contentou em só fazer uma imagem. Ele ainda que colocou aquela imagem do filho como sendo Deus e ficou adorando aquela imagem. Ali foi o pecado. O pecado que ele tirou Deus do centro, que nós não devemos fazer, é tirar Deus do centro. Em todas as situações. Posso dar uma palavra também? Fale. É só para lembrar que a própria Bíblia que fala sobre a idolatria, a não adoração de imagens, essas coisas, fala bem, né? Fala corretamente, não traz imagens, mas a Bíblia também manda fazer as imagens. Exatamente. Inclusive, ela manda que se façam as imagens dos anjos querubins. Na Arca da Aliança. As pessoas entenderem que tantas vezes os evangélicos condenam a nossa igreja, mas eles não falam da parte que a Bíblia manda fazer as imagens. Exatamente. Como as imagens dos anjos querubins, Como a serpente no deserto. A serpente que está erguida na ponta da vara. Como aquele manto que foi limpado a face de Jesus Cristo, que saiu a imagem dele. Né? Então são tantas partes da Bíblia que se manda fazer a imagem e eles não colocam. Então está essa confusão. Infelizmente o católico é desviado porque não passa a conhecer essa parte, entendeu? E aí gera essa confusão. Mas é importante que a gente lembre dessas coisas também. Que a Bíblia, a senhora falou muito bem, né? Eu estou observando também, né? Claro, eu pedi licença para falar, mas claro que tem que parabenizar, né? Falou bem. É só para a gente acrescentar um pouquinho, que a própria Bíblia que diz que não adorar as imagens, para não colocar no lugar de Deus, ela manda fazer as imagens para que o Senhor Deus venha sobre ela para passar as instruções que eu naquela época. Porque a imagem é uma forma de catequização, né? Você vai catequizar por meio da imagem. Por isso que ela tem essa finalidade de catequizar. Às vezes você fica se perguntando como é que é a Mãe de Deus, como é que é Jesus Cristo. Aí você olha para aquela imagem e você percebe. Mas é interessante notar que as imagens sacras, elas têm todos o significado, né? O simbolismo. Você percebe muitas vezes, por conta também das auréolas de santos, por alguns santos estarem carregando a Bíblia, ou alguma forma de... Qualquer que seja, você percebe que sempre tem um significado. E se você conhece verdadeiramente a história do santo, você percebe que é o que o ícone está passando, entendeu? E como ele notou, a Bíblia também tem várias outras passagens que falam sobre a construção de imagens, como da Arca da Aliança, que também é uma imagem, que foi feita com o quê? Com querubins, de ouro, viu? E também a serpente no deserto. Mas Deus não mandou fazer o bezerro de ouro, tá? É isso que a gente tem que notar. Mas fizeram por quê? Porque teimosia, né? Desobediência. E isso acabou trazendo muitas outras coisas. Porque Deus quer que a gente ande no caminho. Mas é interessante como Deus tem paciência com cada um de nós. Porque mesmo que a gente está ali, sempre no nosso pé, querendo nos levantar, querendo nos erguer, dizendo, não é esse o caminho, vá por aqui. Mostra verdadeiramente nosso erro, né? Interessante que Deus sabe o erro de cada um, mas Ele nos mostra, porque parece que a gente não consegue, às vezes, enxergar, não é? E isso é o que eu tinha que passar para vocês hoje, certo? Amém.